Boa noite, Cleidson, tudo bem? Boa noite, professor Cláudio, tudo bem? Agora sim, Joia, chegou o áudio. beleza. Sabe? Ô, Cleidson, você conseguiu assistir a aula de segunda já? Sim, consegui. Muito bacana lá a participação da professora, né? Aham, Explicando das metodologias. massa. Professora Eliane da Unifesp, né? Isso. Então vamos lá. Então vamos correr aí que o tempo urge. A gente está Beleza. falando, só para a gente recapitular lá, a gente começou, eu estou falando como eu disse lá no começo, né, que essa disciplina na especialização, que vocês já sabem, quem está aqui, provavelmente já fez uma licenciatura, né, o Gleison está em fase final da licenciatura dele, e aí, né, estudou metodologia ativa de alguma maneira, né, em algum momento o professor falou, teve a disciplina específica de metodologia, e aí a gente sabe que as metodologias ativas é aquela, né, que a gente inverte o papel, que é daquela que a gente já conhece na educação tradicional, que é tirar como é que se fala? Esse protagonismo, né, do ator principal, tirar isso do professor e colocar no aluno, né, o aluno como centro do processo. E ele mais ativo dentro do processo e o professor assume o papel aí de mediador. Isso a gente já sabe, a gente já aprendeu, mas o que a gente traz aqui dentro da especialização, né, dentro dessa perspectiva, é uma coisa mais aprofundada. E aí a gente tem que entender o que é metodologia ativa no sentido etimológico, né, da palavra. Etimologia, né, vem questões, a gente trata aí de uma perspectiva do latim, né, e a gente tem a perspectiva do que significa a metodologia, a diferenciação que a gente falou, né, na aula passada do método e da metodologia, o que difere um do outro. A metodologia é o que você utiliza aí para poder juntar todas as narrativas, né, e o método é como você vai fazer isso, né, como você vai coletar essas informações, as fontes, né, que a gente chama, para poder trazer aí, dialogar junto com a metodologia. Então, quando a gente fala da metodologia ativa, dentro dessa concepção, né, que aí até a professora da Faculdade de Educação da Univesp trouxe para a gente essa perspectiva de que essa historicidade, né, de onde vem essa questão das metodologias ativas no conceito da educação brasileira. Se a gente pensar aqui no modus operandi nosso, né, do Brasil. Começa lá quando a gente proclama a República, né, em 1889, que coincide aí, né, que na Inglaterra está bombando aí um novo pensamento que é o chamado New School, né, a nova escola. E dentro dessa nova escola, né, que a gente chegou aqui no Brasil, por exemplo, as escolas novistas, né, quem estudou história, a gente, na história da educação, traz esse movimento aqui, que foram aqueles pensadores, né, aquela galera da elite que tinha acesso à cultura, que tinha acesso à informação e poder econômico para poder estudar fora, foi até a Inglaterra, né, naquele momento que estava fervilhando todas essas ideias, e o Brasil estava vivendo aquele processo, proclamei minha república, né? E aí a gente vai trazer essa perspectiva do olhar para a educação como projeto de Estado, projeto de nação, essa perspectiva de colocar dentro do que nós queremos que a educação forneça para a nossa sociedade, né, brasileira, que agora é liberta, né, uma nação liberta da coroa portuguesa, uma educação em que o sujeito seja ativo dentro do processo educacional, né, não mero receptor de informações. Então, isso a gente já tem dentro da perspectiva pedagógica aqui no Brasil, já aí no início do século XX, né, em 1920, já essa perspectiva. E aí traz essa questão, né, já é muito inovador. E quando a gente pensa pedagogicamente, quando nós estamos tratando da educação brasileira, falar das metodologias ativas, é algo que a gente começou a perceber e ter uma maior notoriedade dentro das falas pedagógicas, a partir aí, quando a gente tem aí, né, a gente teve um período, depois da década de 20, a gente teve lá Getúlio Vargas, né, a Revolução de 30, depois, falando historicamente, a gente teve a ditadura militar, e depois da ditadura militar, a gente teve a nova Constituinte, né, que foi aí quando a gente teve a promulgação da nossa Constituição, em 1988. E aí a nossa Constituição vai tratar de aspectos pedagógicos e vai tratar de tudo isso. Por que eu estou falando de todo esse contexto das metodologias ativas antes disso? Para a gente entender como nós, né, profissionais da área da educação, precisamos entender como que as metodologias ativas está vinculado dentro das propostas da educação brasileira, para a partir daí eu conseguir entender como poder utilizá-la dentro do meu processo, né, do que a gente chama lá do planejamento escolar, ou até mesmo da escola, né, quando a gente fala da escola, quando ela está fazendo ou construindo a sua proposta pedagógica, vai ter lá a perspectiva das metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, a gente sabe, já existem vários mecanismos que
as próximas semanas a gente vai falar muito, né, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, sala invertida, né, a questão da utilização de projetos. Então, existem N possibilidades da gente trabalhar com metodologias ativas e colocando o estudante como protagonista dessa história, mas aonde está, né, desse olhar pedagógico, aonde se encaixa isso dentro da perspectiva das políticas públicas voltadas para a educação brasileira, né? Nessa questão que afunila e vai chegar até o chão, né, da sala de aula, e nós, professores, utilizaremos dessa metodologia, né, dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem. E aí o que interessa para nós aí é a gente pensar que desde a Constituição da República, diz ali para a gente que nós precisamos criar pessoas que sejam cidadãos, né, com pleno domínio da cidadania, e que também esteja preparado para o mundo do trabalho. E aí, quando eu coloco essa perspectiva de preparar as pessoas para o mundo do trabalho, é uma das funções da educação, e diz lá que é responsabilidade do Estado e responsabilidade da família, quando eu trago essa perspectiva de que é necessário eu criar pessoas para o mundo do trabalho, eu estou dizendo que eu preciso ter pessoas que consigam executar atividades que sejam necessárias para a evolução da sociedade. E como fazer isso, né? Como fazer isso? Então, a Constituição não deixa isso dizendo o como vai fazer, mas diz que caberá à nação organizar a sua educação. E aí é criado lá, então, o que a gente chama, né, da nossa Bíblia, que é a LDB 9394, que já vai trazer essa perspectiva pedagógica e metodológica, né, que vem né, abraçando essas características das metodologias ativas, que é colocar o estudante como protagonista dentro da Constituição do que se entende como educação básica brasileira, né? Então, essa construção de colocar o estudante como o protagonista já vem dentro da nossa legislação, que é a LDB, né, que é a quarta LDB que a gente tem ao longo da nossa história. A gente vai ter uma em 1920, a gente vai ter uma em 1900, se eu não me engano, 71, ou não, 31, 71 e essa de 96. Que a gente vai ter aí essa é a quarta, né? Então, 20, 21, 31, 71 e essa última é a de 96. E ela vai trazer já essa questão do protagonismo. E aí a gente, dentro dessa legislação, a gente vem aqui para um negócio muito interessante, que é isso que trata mais enfaticamente a utilização das metodologias ativas dentro do processo, dentro da organização da educação brasileira, que é quando a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, que é aquela diretriz, é uma resolução, não sei se posso dizer se é uma resolução, ou se é uma... é um parecer, depois eu trago isso para vocês. Mas as diretrizes é um documento que vai nortear, dizendo para a educação brasileira como que ela vai se organizar. Né, a educação básica, né, que é do primeiro, aí vai fazer as definições, educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, né, e daí por diante. Mas vai dizer como que ela deve ser organizada, qual que é a carga horária mínima, quais são os componentes curriculares que cada etapa, né, e modalidade precisa ter para, né, para considerar uma carga horária necessária para o desempenho e, né, obviamente, sempre pensando nessa perspectiva do que diz a Constituição, de formar para o mundo do trabalho, com esse olhar para o mundo do trabalho e também por exercício da cidadania, que aí entra outras pegadas aí voltadas como direitos humanos, né, mais uma vez enfatizando o estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, e outros documentos que vão surgindo aí, como os parâmetros curriculares nacionais, que antecede a Base Nacional Comum Curricular, porque os parâmetros, antes do surgimento da BNCC, eles eram, né, ele era um documento norteador para dizer quais eram os conteúdos que poderiam ou deveriam ser trabalhados em cada ano, cada série, né, de ensino. Só que ele não dava o norte com que objetivo isso era necessário. E aí veio agora a Base Nacional Comum Curricular, que aí algumas pessoas acham que esse movimento da BNCC é um movimento político, que na verdade não é. É um movimento que já estava previsto lá na Constituição e na LDB, dizia que caberia ao Estado, né, trazer essa perspectiva de um currículo que fosse comum para todo mundo. Né? Então, já era previsto isso, então foi necessário fazer, porque já estava aí previsto desde 1996, a gente só foi falar desse currículo comum para as pessoas agora, né, no finalzinho aí dos anos de 2009, 2010, foi quando isso começou a emergir. Diga aí, Gleison. Professor, desculpa interromper, mas só aproveitando aqui o mesmo assunto, a DCN e PCN não se fala mais com tanta frequência, né? É porque elas saíram mesmo de
né, de Não, utilizar. as diretrizes curriculares valem, sim, porque porque as diretrizes falam para a gente carga horária, né? Quais são os componentes curriculares, né? As etapas, as modalidades. Agora, os parâmetros continuam existindo como exemplo ainda de documentos de temáticas que podem serem trabalhadas nas etapas de ensino. Mas já a base nacional como curricular, para além disso, a base nacional não traz para a gente conteúdos, né? Estudar a história do Brasil do ano tal até o ano tal. Os parâmetros fazem isso, faz isso, né? A BNCC vai falar o seguinte: não, eu quero que, por exemplo, ao estudar a história do Brasil, o estudante saia com essas habilidades e essas competências. Ela não está interessada no conteúdo, né? Como os parâmetros ali davam aquele norte, mas também não falava para que servia aquele conteúdo. Né? Vou falar sobre a história do Brasil, mas não fala assim, tá, e depois disso? A BNCC já vem mais complementar, né, do que isso. Ela já vai dizer, eu quero essas habilidades, essas competências. Então o menino vai ter que saber quando que o Brasil foi descoberto, como que eram os povos aqui, né? Então, consegue reconhecer que havia habitantes aqui antes da chegada dos portugueses, né? Então, são habilidades e competências que eles começam a ser analisados a partir dessa base nacional como curricular. E para aí, uma das coisas que também ratifica nessa questão da utilização das metodologias ativas é justamente também, mais uma vez, aí como documento, né, e quando a gente estuda a legislação, a gente tem colocado muito isso, o estudante como protagonista do processo, né, o estudante ali como o centro do processo e não o professor. E essas habilidades, isso casa muito com habilidades e competências que são previsíveis ali na BNCC, né, a depender de cada componente curricular. Você percebe ali também que sempre colocando habilidades e competências se o estudante conseguiu adquirir voltado, por exemplo, para o mundo do trabalho, né? Se ele consegue compreender o conceito de empreendedorismo, né? Se ele consegue conhecer o conceito de educação digital, né? Essas habilidades necessárias aí para cada área de conhecimento. E aí a gente entra aí com as propostas pedagógicas, né? As famosas PPP, Proposta Política Pedagógica, né? A gente, dentro dessas concepções também, o que a gente tem percebido, principalmente nas políticas públicas, e aí falando aqui da nossa realidade, do Distrito Federal, as metodologias ativas estão vindo assim em massa dentro das propostas da iniciativa privada e também da rede pública, né, de repensar e rever a forma, né, de como esse currículo previsto, né, as habilidades e competências previstas para cada, né, etapa, para cada ano aí da educação básica, são alcançadas a partir de que projetos realizados pela escola? Como que a escola, né, organiza para alcançar essas habilidades e competências? Né? E aí as metodologias ativas têm entrado em peso dentro desse processo, e quando a gente fala de metodologias ativas, a gente precisa pensar em planejamento e como a gente vai avaliar os estudantes dentro de um processo em que ele é o protagonista, né? Eu fui assim, acho que Gleidson também passou muito por esse processo, lá na nossa educação básica, da gente ser avaliado somente 2 vezes, né? É uma prova bimestral e uma prova, né, era uma prova metade e outra prova com nota maior, então metade, metade, ou tinha um trabalho no meio, né? Ali, né, e o professor mandava, era aquilo, né? Então decore essa lista de exercícios que aí vai cair na prova. E aí você fazia, né? Aí o que a gente está falando é justamente do oposto disso, né? Não é o professor falar, vai lá, decora esse exercício. É o construir. E é complicado, gente, é complicado, Gleison, a gente falar disso por quando nós não fomos educados num processo em que nós éramos protagonistas. Né? Muitos, né? Isso era um problema, e é um problema até hoje, pessoas que não conseguem, por exemplo, não conseguem estabelecer diálogo dentro de sala de aula porque não se sentem confortáveis, né? Porque e até mesmo a forma como as salas de aula são organizadas, né? Tudo enfileiradinho, bonitinho, um atrás do outro, né? Como se, né? Aí é muito engraçado porque a gente vai em alguns lugares, né? E fala assim, a gente aplica aqui metodologias ativas. Aí onde é que é a sala da metodologia ativa? Não, é aqui na sala mesmo. Aí quando a gente olha a sala, tá todo mundo lá igualzinho, ó. Cadeirinha enfileirada, não, essa cadeira é de fulano, não pode sentar, só quem pode sentar é fulaninho, né? Aí já quebra tudo, né? E isso é o grande perigo das metodologias ativas, né? Se você não tem essa sensibilidade de se perceber que você não é o protagonista, mas que os seus estudantes são os protagonistas, vai tudo por água, né? Por água no ralo. Por que acontece? É igual aquele exemplo, né? Do livro
Vamos usar tecnologia. Eu vou fazer um planejamento que eu vou fazer metodologias ativas. Qual método você vai utilizar? Vou fazer metodologias. O que você vai fazer? Eu vou pegar o notebook, vou levar, vou baixar, ou sei lá, aquela, né, negócio das bananas lá, as bananinhas, sei lá, aquele, né, como é que é? E aí eles vão ler, não sei o quê, e aí minha metodologia ativa. Aí, sabe, não tem metodologia ativa nenhuma, porque ela só vai fornecer um livro, né, em outro formato, o digitalizado, para as meninas, para fazer mais do mesmo, né, utilizando outro, né, não utilizando para o fim necessário que a tecnologia pode possibilitar. Então, isso é um dos grandes riscos, né, que a gente tem dentro das metodologias ativas, é a gente não saber ter a objetividade, não saber colocar também, e isso é prática, né? A gente não foi acostumado, é aquilo que eu bato na tecla, e para a gente colocar metodologias ativas, a gente tem que se forçar a aprender também dentro desse movimento, que é um movimento muito cíclico, né? E aí, quando a gente vai falar de BNCC, eu trouxe aqui, né, um pouquinho, trouxe um documentáriozinho breve, eu gosto de mesclar as coisas, né, para não ficar falando o tempo todo, sobre como que a BNCC, e aqui entra dentro da parte de como a BNCC foi pensada, e aqui, óbvio, é importante a gente ter esse olhar um pouco, eu digo sempre, que eu trago sempre um pouco, puxo uma sardinha para a minha primeira graduação, que é em História, da gente entender como que as metodologias ativas, né, começou a assumir e aprofundar esse papel dentro aqui do nosso currículo, né? Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender também como é que foi esse currículo construído, né? Mesmo a gente utilizando as metodologias ativas para um resultado final, a gente precisa entender que ela está sendo referida dentro de um documento, né? Referendada dentro de um documento, que é o nosso, né? A nossa trilha, né? Pedagógica, que é a BNCC. Mas como que ela foi construída, pensada, né? A partir da perspectiva da época que nós estávamos, né? Construindo, né, e como ela foi entregue para a sociedade. Então, é importante a gente ter esse olhar também, dentro dessa perspectiva pedagógica, quando nós estamos falando de uma metodologia, que agora nós estamos falando das metodologias ativas, mas a gente poderia estar falando de outras metodologias no cunho mais aprofundado, como as metodologias utilizadas para pesquisas dissertativas, né, mais aprofundadas como tese de doutorado. Então, né, as metodologias mais qualitativas, enfim, existe uma gama de possibilidades de a gente utilizar. Mas quando nós tratamos da educação básica, né, as metodologias ativas, eu penso sempre como um movimento, né, em que a gente está mudando a forma de se pensar a educação e a forma de né, de atuação de cada personagem dentro do processo de ensino-aprendizagem. E essa reflexão se faz necessária, né? Essa reflexão se faz necessária porque quando nós trabalhamos dentro dessa perspectiva, né, e damos às pessoas a autonomia, que até Paulo Freire fala muito, né, da questão da autonomia, pedagogia da autonomia. Ele fala muito dessa questão da gente colocar o estudante como o responsável principal queredor, né, que ele usa essa piada, do aprendizado, né, e isso que é a primeira importância que nós precisamos. E a gente só consegue fazendo isso colocando ele praticando, né, e a gente sabe aí que muitas dos interesses que as pessoas têm, que as crianças têm com a escola, né, de estar no chão da escola, é porque muitas vezes eles não veem sentido dentro do processo do fazer, né, do processo de criar, do processo de produzir. Então não é entendida essa lógica. Mas vamos lá, eu vou passar aqui esse vídeo para vocês sobre a BNCC, que é importante nós sabermos um pouco desse aprofundamento de como ela foi constituída e que é a nossa base, né, metodológica, pedagógica, que inclui aí as metodologias ativas como um processo que inclui o estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Não é de hoje que a educação ela é um alvo de disputas por aí. Há muito tempo o que é ensinado na escola, que a gente vai chamar aqui de currículo de forma bem aberta, é alvo de disputa entre professores, pais, especialistas, empresas, presidentes, governadores, enfim, membros da sociedade civil e militar. Em 2018 foi homologada a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que define algumas habilidades e competências básicas que todo aluno deve desenvolver ao longo da educação básica no Brasil. Ela deveria então ser um conjunto de habilidades, mas infelizmente ela acabou se tornando um grande conjunto de matéria, dizendo você tem que ensinar isso, 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 isso.
Apesar dessa alfinetada que eu acabei de dar, vamos pensar isso aqui o seguinte sobre a Base Nacional Comum Curricular, que eu vou chamar de BNCC. O que muda na educação com a BNCC de modo geral e o que muda no ensino de história com a BNCC? O que a gente vai ter que fazer diferente, o que a gente vai ter que fazer de igual e o que tem por trás ou envolvido nesse processo. Não me leve a mal, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Bom, como eu disse antes, o que é ensinado na escola é um alvo de disputa. O grupo da sociedade X, que é uma coisa, o grupo da sociedade Y, que é outra coisa, e assim fica nessa disputa eterna do que vai ser ensinado na escola. Para entender especificamente o caso da disputa da BNCC, a gente tem que voltar um pouquinho, porque a disputa que está presente ali, ela começou um pouco mais cedo na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição. No artigo 210 da nossa Constituição, por exemplo, está previsto que nós fixaremos conteúdos mínimos para aprendizagem nas escolas no ensino fundamental. Essa vontade de construir um documento unificado do que se ensinaria na escola, ela vai ecoar em vários outros documentos, como a lei que rege a educação no Brasil, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. E aí, dos anos 90, a partir da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para cá, nós temos uma série de documentos que ajudam a dar parâmetros para ensinar uma coisa unificada no Brasil inteiro. Não significa que todo mundo é obrigado a seguir, porque são orientações ou diretrizes, então ela não é normativa como a base hoje é. E aí nós vamos ter os parâmetros nacionais curriculares e as diretrizes nacionais curriculares, os PCNs e os DCNs. Quem atua na escola provavelmente está sabendo do que eu estou falando. Mas diferente desses documentos que são orientações, a BNCC é uma regra. Então a gente precisa entender bem ela para saber o que está em jogo aí, o que se quer para a educação com essa obrigatoriedade que foi posta aí. Já nesses documentos que eu citei aí da década de 90 para cá, nós já tínhamos uma disputa bem forte de duas visões, sobretudo, do que seria a função da educação. O pesquisador Jair Araújo vai mostrar num artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que num desses documentos da década de 90 para cá, nós vamos ter duas grandes disputas no campo da educação que a gente pode dizer que ainda estão presentes na base. Nós temos, por um lado, uma educação progressista, e nós temos, por outro lado, uma educação voltada para o mercado de trabalho, que eu vou chamar aqui de educação neoliberal. A educação progressista, ela quer a formação de um cidadão por meio da ciência e da reflexão que seja capaz de atuar na sua sociedade de modo a transformá-la e ampliar a democracia. Ou seja, uma visão de que a educação é capaz de ajudar os alunos a se entender, a entender o mundo e agir sobre o mundo de modo a transformá-lo para melhor. Nós temos, por outro lado, a educação voltada para o mercado de trabalho. Essa educação voltada para o mercado de trabalho, que eu estou chamando de neoliberal, ela enfatiza a preparação da vida do aluno para o trabalho. Ou seja, nós precisamos ensinar as coisas necessárias ou básicas para que esse educando, quando se forme, consiga melhor agir no mercado de trabalho. Essa visão neoliberal do mercado de trabalho que eu falei aqui, ela é, segundo o Dardot e o Laval, num livro que vai aparecer aqui, uma vontade de criar um sujeito, ou seja, um indivíduo que atue de forma neoliberal. O que é um indivíduo que atue de forma neoliberal? É um indivíduo criativo, é um indivíduo proativo, que é justamente o que as empresas hoje estão exigindo, que as pessoas sejam criativas, proativas, que façam as suas coisas sem necessitarem de um supervisor, daí tu pode demitir o supervisor, mais lucro para a empresa, e também que esse indivíduo seja flexível e adaptável, ou seja, que ele saiba se adaptar às necessidades da empresa e às necessidades do mercado. Não é por acaso que nós temos a flexibilização das leis do trabalho, que vão exigir que os funcionários sejam flexíveis, especialmente para aderir ao que o patrão quer, para não serem demitidos. Veja então o debate entre essas duas visões de educação que são bem diferentes. Essas duas visões, elas estão muito fortemente marcadas na BNCC e eu vou explicar por quê. A BNCC, ela não foi feita de uma hora para outra. Ela, apesar de ter sido publicada em seu documento final em 2018, ela começou a ser elaborada no início da década. Ela teve algumas versões, ela teve a versão de 2015, 2016, 2017 e, por fim, a versão final de 2018. Então nós estamos falando aí de 4 versões, sem contar uma versão inicial que nunca foi publicada inicialmente. Toda essa discussão para fazer as BNCCs teve consultas públicas, algumas não muito democráticas, mas tiveram. Então, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um documento normativo dizendo o que vai ser feito obrigatoriamente em todas as escolas do país, no sentido de desenvolvimento de habilidades.
que foi decidido de forma supostamente democrática. Isso não significa que tu não possa trabalhar coisas além da BNCC. A BNCC ela ocupa em torno de 60% dos currículos, sendo os outros 40% definido pelo Estado, pelo município e pelo professor. Mas tu tem que seguir essas 60% de habilidades da BNCC primeiro. Agora, essas conferências nacionais que foram elaboradas para discutir a BNCC, elas foram financiadas por quem? Pensa aqui comigo, quem tem que financiar as decisões sobre educação pública no país? Vou te dar 3 segundos para pensar. Se a sua resposta foi o governo, está errado. Quem deveria financiar, sim, é o governo. Quem financiou em grande parte essas coisas foram empresas privadas. Como mostra a pesquisadora Elizabeth Macedo, no artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, nós tivemos grandes empresas do Brasil financiando a construção da BNCC. Grandes empresas como o Banco Itaú, o Banco Bradesco, a Gerdau, a Natura e a Volkswagen, além de várias outras. Agora pensem comigo, essas empresas privadas vão colocar dinheiro na construção de uma educação pública de graça? Elas não vão querer nada em troca? Elas vão gastar muito dinheiro sem receber nada em troca? Claro que não. Essas empresas, elas querem construir mão de obra que seja boa para elas. Ou seja, pessoas para trabalharem que sejam criativas e proativas para não precisarem de chefes ficarem mandando nelas, o que significa que pode demitir o chefe. Além disso, essas pessoas que trabalham sozinhas, elas têm um controle de si maior, então elas vão trabalhar melhor. Por outro lado, pessoas flexíveis e adaptáveis para se adaptar às regras do mercado, de modo a não serem demitidas e serem bons funcionários por medo da demissão, já que nós tivemos as leis trabalhistas flexibilizadas ao extremo em alguns pontos. Além do artigo da Elizabeth Macedo, eu vou deixar aqui embaixo também o artigo da professora Vera Peroni, que trabalha com essa relação entre o público e o privado na educação. Ela tem artigos muito interessantes sobre isso, eu vou deixar um deles aqui embaixo que eu gosto bastante. De qualquer forma, com essa inserção, eu posso perguntar em linhas gerais. Como que essa disputa entre educação progressista e educação para o mercado, educação neoliberal, vai aparecer na BNCC? De várias formas, isso estará no texto da BNCC e isso vai orientar nossa prática pedagógica enquanto professores. Então, na primeira versão da BNCC em 2015, nós tivemos a participação de muitos especialistas da sociedade civil e de movimentos sociais. Além disso, nós estamos num governo, que é o governo Dilma, que tinha uma atenção para os movimentos sociais. Não que fosse uma atenção enorme, mas minimamente era uma atenção. Então, a BNCC elaborada em 2015, ela responde tanto aos interesses empresariais neoliberais quanto aos progressistas, fazendo um documento um pouco mais equilibrado do que os que virão depois. Porque os que virão depois serão uma virada no sentido do neoliberalismo, então a gente pode falar de uma neoliberalização do currículo da BNCC, ou como um pesquisador da área, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, chama a financeirização da educação, que vai culminar com a publicação em 2018 da BNCC sob o governo Temer, que é profundamente marcado pelo neoliberalismo, assim como as políticas que esse governo Temer assumiu. Então, em 2015, o foco da educação no texto era muito dos alunos reconhecerem os seus direitos, os direitos das pessoas próximas a eles, como ampliar esses direitos estão garantidos e tudo mais. Para 2018, o foco mudou. Eu vou ler para vocês, por exemplo, um trecho do segundo documento da base, que é o documento de 2016, que diz o seguinte: o que os alunos devem aprender? Os alunos devem aprender a solucionar problemas de forma criativa e inovadora, interagir com o outro e suas diferenças, reconhecer, expressar e gerir suas emoções, liderar, empreender e aprender continuamente. Veja o que isso exige do aluno. Ele exige que o aluno seja criativo, inovador, gestor, porque ele tem que gerir a sua própria emoção, e empreendedor. Essas 4 palavrinhas aqui não são palavrinhas do mundo empresarial? Gestor, empreendedor, inovador, proativo, tudo isso são coisas do mercado empresarial atual. Além disso, se a gente pegar os verbos do início das habilidades de ensino, a gente vai ver uma mudança. A BNCC é organizada em competências e habilidades a serem desenvolvidas. Então, nós temos as competências gerais e depois as habilidades. Essas habilidades mudaram radicalmente de 2015 para 2018. Na primeira versão, mais progressista da BNCC, nós temos as habilidades que começam com os seguintes verbos: compreender, conhecer, problematizar e relacionar. Esses 4 verbos aqui exigem ou não exigem que a gente se aproprie do conhecimento, crie relações a partir dele e, portanto, seja crítico com eles? Vou dar um exemplo básico, tá? Nós podemos criar uma habilidade de aprendizagem que seja a seguinte: conhecer a contribuição dos pensadores iluministas,
compreender o seu limite e relacionar com a falta de direitos a certos indivíduos da sociedade, como mulheres e indígenas. Isso mobiliza um conhecimento crítico, certo? Isso na versão de 2015, que eu estou chamando de mais progressista. Agora, na versão de 2018 e nas versões de 2017, o que mais vai aparecer são os verbos identificar, descrever, mapear e comparar. Percebam que esses verbos, no geral, eles são bastante mecânicos e eles não exigem pensamento crítico. Fazer um mapeamento não exige que tu pense criticamente sobre aquilo, da mesma forma como resumir e comparar não o faz. Então eu falei aqui de duas mudanças principais. Nós temos, por um lado, uma mudança no sentido de habilidades mais mecânicas e, por outro lado, habilidades que trabalham mais a parte da gestão de si, de ser criativo, de ser proativo e, acima de tudo, de se controlar. Porque se tu te controlar, tu vai ser um bom trabalhador, um trabalhador proativo, um trabalhador que não precisa do chefe, um trabalhador que sabe ser criativo e sabe se gerir para ser criativo e que vai dar menos problema porque sabe gerir suas próprias emoções. Mas ainda tem uma terceira coisa que é muito importante, que são as competências. A BNCC é organizada em competências, ou seja, essas competências são a mobilização de certos aprendizados que vão gerar produtos imediatos ou físicos sobre aquilo que foi aprendido. Por exemplo, o professor precisa ensinar sobre formas geométricas. Ele vai mobilizar habilidades para aprender as formas geométricas, a sua espacialidade, de modo a construir a competência de ver o mundo tridimensionalmente ou a partir da construção das formas geométricas, e para isso ele vai criar pirâmides, círculos e não sei o que na sala de aula. Isso parece um grande avanço, né? Porque nós sabemos que nós temos professores no Brasil que ensinam por ensinar, sem relacionar com o presente do aluno, com a realidade dele ou com o futuro que esse aluno quer ter. Agora, por mais que seja um avanço por alguns lados, ele também tem uma contrapartida. Ora, gente, nem tudo é prático e nem tudo pode ser aplicado no mundo físico. Vamos pegar, por exemplo, os exemplos das ciências humanas, que são os que eu conheço mais. Na história, aprender sobre democracia grega vai te fazer ter uma aplicação prática no mundo, no sentido de construir alguma coisa ou de fazer uma ação imediata? Ou, na filosofia, conhecer os filósofos, sei lá, como o Schopenhauer, vai te ajudar em alguma coisa na tua prática diária? Alguns conteúdos até podem fazer isso, mas não necessariamente todos o farão. E que bom que nem todos o farão. Ver a educação apenas como uma aplicação prática de conhecimentos que estão numa prateleira é uma visão extremamente pobre de educação, porque significa que os conhecimentos estão lá prontos, tu vai retirar um conhecimento para construir alguma coisa e depois tu guarda esse conhecimento. Uma visão mais rica de educação poderia ver o processo de educação e aprendizagem como um processo transformador. Ou seja, aprender sobre democracia grega não necessariamente tem uma aplicação prática e imediata, mas aprender sobre a democracia grega pode causar impactos na tua constituição de sujeito e te fazer refletir sobre coisas. Isso não é uma aplicação prática, mas é uma educação que transforma o sujeito e que vai fazer o sujeito pensar. Então vamos falar sobre ensino de história agora, certo? O ensino de história foi muito debatido na BNCC. E ele é muito importante. Em primeiro lugar, porque a tua visão sobre o teu passado, enquanto brasileiro, por exemplo, muda a tua visão sobre o teu futuro. Se tu pensa que o teu país é uma droga, por exemplo, tu dificilmente vai ter perspectivas de futuro nesse país. Agora, se tu pensa que o teu país é bom, tu sabe que tu pode fazer coisas para melhorar mais ainda o teu país e para ter um futuro melhor ainda. Vejam como o aprendizado do passado é importante. Em segundo lugar, o ensino de história é importante porque o passado ele não está pronto. O ensino de história ele serve para a gente entender também que nós temos passado lá, eventos que aconteceram, mas existem disputas para dizer o que foi esse passado e por que ele aconteceu. Um exemplo prático sobre isso é a ditadura militar. Nós temos discursos como, por exemplo, dos historiadores, que explicam o que foi a ditadura militar de forma científica. Mas nós temos outros grupos da sociedade que não têm interesse que esse discurso cole e que jogam um novo discurso, como, por exemplo, o presidente da República, que vai dizer que na ditadura só se matava criminoso e vagabundo. E aí, pessoal, em 2015, nós temos um documento de história, de ensino de história, que é muito mais progressista que o de 2018. Ele começa, inclusive, questionando as próprias bases do conhecimento histórico. Na primeira versão da base, em 2015, o foco era nas constituições do povo brasileiro, ou seja, nos povos africanos, indígenas e contribuições dos povos europeus. Então, nós passávamos mais tempo debatendo os povos que nos formaram enquanto sociedade
e diminuímos um pouco a influência da história europeia na história que nós aprendemos na escola. Porque, assim, o Pipino Breve e o Clovis e o Carlos Magno não são tão importantes pra gente quanto coisas que realmente nos constituíram como a cultura tupi-guarani. Nesse mesmo sentido, o currículo de história vai problematizar a própria forma como a gente divide o tempo. Ele vai inclusive colocar a seguinte habilidade na primeira versão da base: conhecer e problematizar as diferentes formas de periodização dos processos históricos, tais como o modelo quadripartite francês, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, identificando como o Brasil se insere nesta periodização. Ou seja, pega a forma de dividir a história tradicional, problematiza ela e vê como que o Brasil se encaixa aí. Vejam que o tempo não é só dado, ele é pensado. Só isso daí foi suficiente para ter uma reação enorme, tá? Nós tínhamos inclusive um colunista muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, que eu não vou citar nomes para não ser processado, que disse que esse era o fim da história, porque a gente não ia mais ensinar sobre a Europa. Gente, nós íamos, sim, ensinar sobre a Europa, só não tanto. Com essa reação da sociedade e com a troca de governo, com o golpe ou o impeachment de 2016, chamem como vocês quiserem, a base de 2015 para 2018 em história ficou completamente diferente. Em 2018 se diminuiu radicalmente a presença de povos indígenas e africanos no ensino de história e aumentou muito mais os povos europeus voltando para o que nós ensinamos hoje. Então, em linhas gerais, a base, no sentido de organização, não mudou grandes coisas. Isso tudo porque o foco não é pensar, né? É formar o trabalhador. Então, para que questionar o tempo, questionar as sociedades que nos constituíram se o foco é o trabalho? Nós temos dois pesquisadores, que eu vou ter que ler o nome porque eu não consigo decorar, que é o Giovanni da Silva e a Marinelma Meirelles, que eles têm um artigo linkado aqui embaixo chamado Orgulho e Preconceito no Ensino de História. Esses dois, eles ajudaram a escrever a primeira versão da base, e eles vão justamente dizer que nas outras versões a visão da diferença foi diminuída. A diferença, no caso, os indígenas e africanos, que são vistos como diferentes até hoje, a sua posição deles na base diminuiu muito. Inclusive, eu arriscaria dizer que se a gente não tivesse as leis que obrigassem eles a estarem ali, eles não estariam. E a Europa voltou a ser a norma. Então, nós colocamos a Europa como norma e os outros povos como os diferentes. Então, pergunto-lhes, nós temos que seguir a norma ou os diferentes? A norma, claro. E falando em diferença, nós chegamos em outro último ponto muito importante: diferenças de gênero e sexualidade. A história europeia, por muito tempo, ela foi contada do homem branco, heterossexual e cisgênero. Contar a história dos africanos implicaria em contar, por exemplo, a história das populações negras ou a história da dominação europeia. A mesma coisa com os povos indígenas e a mesma coisa com as mulheres. Portanto, quando a gente coloca o ensino novamente focado só na questão europeia e linear, a gente continua excluindo as diferenças como de gênero, sexualidade, raça e etnia. E aí entra toda aquela treta sobre ensinar ou não gênero e sexualidade. No primeiro documento, feito no governo Dilma, nós tínhamos por escrito que era necessário combater as desigualdades e os preconceitos. E se dizia por escrito no documento. Os preconceitos como de gênero, sexualidade, deficiência, raça e etnia e etc. No documento de 2018, isso desapareceu e virou simplesmente: nós vamos combater o preconceito e vamos valorizar a diversidade. Por que isso é tão problemático? Porque se não está escrito na política pública que nós precisamos de ações para diminuir, por exemplo, a homofobia e o machismo na escola ou o racismo, o governo pode alegar que ele não precisa fazer isso, porque o governo tem que fazer o que está na lei. Portanto, a política pública falar sobre isso é importante. Isso foi um grande retrocesso, a meu ver, nesse sentido. Bom, pessoal, foi isso em linhas gerais. Eu espero que eu tenha podido ajudar vocês um pouco a entender sobre as BNCCs. Não é de hoje que a educação ela é um alvo de disputas por aí. Há muito tempo que é ensinado. Bom, legal, né? É bom que ele traz vários exemplos aí de como isso foi trabalhado, né, dentro da construção, né? E esses questionamentos que são feitos aí a partir dessa construção. Mas você percebeu também, né, Gleison, que ele trata muito essa questão do protagonismo, né? De como isso foi ratificado e como isso é importante até mesmo para, como ele falou, né, dando um exemplo da própria BNCC de História, né? Quer dizer, a parte de História da BNCC, que traz essa perspectiva desse olhar, né, do sujeito como participante desse processo, e trazer ele para pensar como sujeito também primordial dentro desse processo. E aí, mas aí quando a gente viu aí, a gente viu o que é metodologia, o que é método, a gente viu, né, a questão da palavra, de onde vem, né, a etimologia da formação da palavra metodologia.
Falamos aí da BNCC, que está dentro dos nossos documentos, e que isso está dentro das nossas políticas e está dentro do projeto de nação, pelo menos ainda que está andando, sobre essa perspectiva do modus operandi, né, de como fazer o processo de ensino-aprendizagem, e a metodologia ativa vem dentro dessa perspectiva. Mas a metodologia ela é uma prática que a gente muda os sujeitos dentro do processo, né? A gente coloca aí o estudante como o experimentador do processo, não o professor experimentando, né, para o estudante e o estudante só como observador, mas ao contrário. O estudante deixa de ser o observador dentro do processo de ensino-aprendizagem e passa a ser aquele que executa, né, aquele que experimenta. E aí, quando a gente fala dessa questão, né, do aprendizado, como ele se constitui dentro do nosso processo cognitivo, né, a gente traz aí a gente precisa pensar um pouco de como esse processo cognitivo, de como a cognição se estabelece dentro do processo de ensino-aprendizagem, quando a gente tem esse olhar para o estudante como protagonista, né, como o executor do processo, o experimentador do processo. E aí, quando a gente fala de processo de aprendizagem, a gente vai ter sempre essa questão entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, né, o aprendizado, o educando, o aluno ativo e o aluno passivo. Quando a gente fala dessa questão da passividade, é a forma como a gente consegue absorver na questão do aprendizado, né, desse processo cognitivo, são as formas que a gente utiliza aí, trazida pelo Gleiser, né, que é o William Gleiser, que é um dos pesquisadores, ele é psicólogo, e traz essa pegada para a gente, de como esse processo se estabelece dentro de uma construção pedagógica. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o aprendizado passivo, né, que é o que eu falo, que está muito vinculado à educação tradicional, que nós fomos criados dentro desse processo passivo, que é lá quando a gente faz a leitura de um determinado documento, de um determinado texto, a gente tem ali 10% de aprendizado, né? Quando a gente lê, para além de ler, a gente executa, né? Vamos dar os exemplos da nossa vida de educação básica, né? Que é, por exemplo, a gente lê um texto, vamos pegar um exemplo de história. A gente lê um texto lá e o professor manda a gente executar. O que é o executar? Ele passava lá as perguntas, né, no quadro, mandava a gente copiar e mandava responder. Depois mandava a gente ver, ler aquilo ali, né, decorar, né, e executar para você responder aquilo novamente. Então, você aprendia ali em torno de 50% do processo. Essa é a educação tradicional que a gente aprendeu, ó, pelo menos a maioria de nós aprendemos e que ainda tem em muitos estabelecimentos de ensino, né, essa educação tradicionalíssima, né. E aí a gente tem, dentro dessa perspectiva, um aprendizado que é denominado passivo, né, e já quando a gente fala do ativo, é quando a gente pega todo esse 50% ali que nós, né, adquirimos com aquelas ações e nós começamos a executá-la, né, a colocá-la no processo em ação, em movimento, né, que por isso que a gente chama de processo ativo. Que é quando eu pego esse conhecimento que eu fiz lá a partir da leitura, a partir da escuta, né, a partir do executar, né, de praticar, de ver e escutar todo esse processo, né, que a gente tem na educação básica, o que eu faço, né, pratico com aquele conhecimento, né? Eu discuto em grupo, eu discuto com meus pares, eu discuto em sala de aula, eu discuto com meus familiares, né? Eu pratico como, né? Eu ensino, repasso aquilo que eu aprendi para outras pessoas. Então, por isso que a gente chama do aprendizado ativo, é quando você pega esse conhecimento todo que você construiu com outras fontes de conhecimento, né, a partir da escuta, a partir, né, da observação, a partir da sua leitura, o que você fez, né, para poder colocar esse conhecimento ativo, né, para que você consiga internalizar ele de forma melhor. Então, essas ideias que a gente traz dentro desse processo de ensino-aprendizagem, utilizando as metodologias ativas, traz essa questão das experiências que precisam ser vividas após o conhecimento construído, né, ou reconstruído. Então, a gente tem essa perspectiva em que a gente traz aí, dentro dessa questão da adaptabilidade, né, de como esse processo pode acontecer, em que espaços, né, e o que eu quero, né, o famoso flip aí, que é muito utilizado, e a gente tem, tá até bem, eu trouxe esse exemplo do livro do material do livro que eu separei para vocês, que traz justamente essas terminologias, né, que nós estamos discutindo, né, o educador profissional, o conteúdo dirigido, a cultura da aprendizagem, o ambiente flexível, né, justamente essas quatro, né, informações, essas quatro características necessárias para as pessoas que utilizam e escolhem as metodologias ativas como um processo,
né, de construção de conhecimento, né, construção, reconstrução de conhecimento. Então, são características que são necessárias para que a gente obtenha o que a gente chama de qualidade, né, dentro da educação, em que a gente traz uma prerrogativa das metodologias como aquilo que, mais uma vez, a gente fica repetindo o tempo todo, né, a centralidade do sujeito, né, do quem está em processo de construção ali de conhecimento. Então, o que nós temos dentro de características, né, que são fundamentais para que as atividades, né, sejam realizadas de uma forma em que os estudantes assumam esse protagonismo, assumam esse papel ativo, características são necessárias para que isso aconteça da melhor forma possível, como, por exemplo, a gente trazer aí, para além dessa autonomia, a gente trazer a própria, do protagonismo, a própria autonomia, né? Assumir, né, permitir que o estudante seja autônomo dentro do processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a gente fala autonomia, a gente tem uma certa dificuldade, eu percebo muito, eu sentia isso muito quando a gente falava de autonomia do estudante, né? Como se a autonomia meio que era, ou passa por um sinônimo de falta de organização, né? Mas falta de organização da parte de quem? Então, a autonomia é você dar a responsabilidade para o outro dentro do processo de ensino-aprendizagem. Professor, mas como é que a gente pode fazer isso dentro das metodologias ativas, dentro de um conteúdo que eu esteja aplicando? Bom, quando você fala assim, por exemplo, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar sempre esse negócio do conteúdo da água, né, com as crianças pequenas. Quando a gente fala assim, vamos trabalhar com água, e a gente cada um vai ter um dia que vai ser responsável para encher as garrafinhas dos coleguinhas, né, toda manhã, ou toda tarde, ou depois do almoço, ou depois do lanche, sei lá, depois do parquinho. E aí, essa responsabilidade, quando a gente fala, né, a gente está trabalhando na perspectiva do respeito, né, do trabalho em equipe, mas estamos trabalhando também a responsabilidade, a autonomia que cada um vai ter para saber que não pode faltar água para ninguém. Então, são situações peculiares que são visíveis, e é engraçado que a gente vê que muitos profissionais, os mais antigos, né, que a gente viu até aí no vídeo anterior, falando dessa dificuldade dos profissionais não saberem como alterar esse processo que eles já estão acostumados, foram construídos, né, dentro desse processo em que o professor era o detentor do conhecimento, e também praticaram isso muito dentro da sala de aula, e quando estão no fim profissional ali, eles, né, têm que reinventar-se como o sujeito passivo e não o ativo do processo de ensino-aprendizagem. Então, e é uma questão de identidade, é uma questão que a gente está falando de cognição, para a gente se libertar de se construir autonomia é algo que está sendo novo ainda, que a gente não vai ver assim de mudanças imediatas, mas são palavras, são habilidades, né? É uma habilidade necessária para que as pessoas consigam aí não ficar à mercê dentro desse processo de sociedade e também construir a sua autonomia no sentido, né, que vá de encontro, que é aquela parte também do mercado de trabalho, de estar preparado para o mundo. Quando a gente está falando de metodologias ativas também, a gente traz aqui para nós uma outra prerrogativa, que é o processo reflexivo daquela autonomia que a gente estabelece com o estudante, né, da responsabilidade dos processos de reflexão que ele tem a partir de um conteúdo, a partir de uma temática que esteja sendo trabalhada com ele. Que ele consiga, né, trazer um sentido reflexivo para aquela prática, para aquele tema, para aquela, né, enfim, que nós estivermos trabalhando dentro de um contexto, mas qual é a intencionalidade, né, e se existe também uma intencionalidade. E o que eu acho muito engraçado é porque algumas pessoas têm medo de quando fala dessa questão da reflexão, né, e de determinados conteúdos que estão sendo trabalhados. Um exemplo claro, né, assim, a política ela deve ser polarizada ou não deve ser polarizada, né? E aí cada um tem sua opinião, mas ao mesmo tempo cada um tem sua reflexão sobre esse assunto, né? E se um determinado grupo pensa de uma forma, por que o outro pensa de outra forma? E aí essas reflexões que precisam ser trabalhadas, obviamente, né, de formas, né, bem escalonadas, né, para não chocar dentro do processo, mas a gente trazer essas reflexões dentro, que é uma das características aí singular também dentro das metodologias ativas, porque a gente traz aí a questão de problemas que são vivenciados dentro do cotidiano, dentro da realidade dos estudantes, né, e a partir desses problemas
partir da reflexão que ele fez anteriormente, e a ideia é sempre a gente seguir o próximo passo, né, da pirâmide ali de Guedes, que a gente olhou anteriormente, né, aqui na questão do aprendizado ativo. Quando nós colocamos o estudante ali, refletir sobre um determinado problema, né? A partir dessa reflexão, eu cheguei numa problematização que vai de encontro com a minha realidade, vai de encontro com o meu dia a dia, com a minha comunidade, com a minha família, né? Com o meu estado, e a partir disso, eu detenho os meus questionamentos e crio uma problematização e penso numa possível solução para uma determinada temática que a gente esteja abordando. E aí a ideia é sempre ele começar a colocar isso em prática, né? Trabalhar, criar um projeto que possa modificar tal situação, né? Dessa reflexão, e pensar sempre na questão da inovação. Eu acho engraçado, muito interessante isso que está dentro da BNCC, e as metodologias ativas, ela traz muito essa pegada. Quando a gente fala de inovação, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se já ouviu falar, o Gleison já ouviu falar do Design Thinking, né, Gleison? Inclusive, eu já até comentei aqui. O Design Thinking traz muito essa pegada de todo mundo participando de forma colaborativa e a gente ter um mentor ali, né, uma pessoa que vai guiar, né, ou um orientador ali que vai nos dar o rumo, mas as ideias vão começar a emergir das pessoas dos mais variados setores, dos mais variados posicionamentos, né, como se vocês visualizassem aquelas fotos daquelas pessoas executivas que estão num quadro branco, cheio de post-it ali, ó, e uma mulher escrevendo tal, ou um cara escrevendo e desenhando. O processo criacionista, né, do Design Thinking, né, que passa por essa perspectiva, é justamente essa, né, que é um momento que a gente chama de brainstorming, né, que é um processo aí que... Então, inovação, gente, às vezes ela vem naturalmente, mas existem formas da gente colocar o processo inovador, ativar o nosso processo inovativo, né, com alguns exercícios que permitem a gente trazer algumas soluções que talvez fossem até inimagináveis, que pudessem sair da nossa cabeça. Mas existe toda uma prática que pode ser feita. E o Design Thinking vem nesse processo, tá, gente? É um método, né? É um método de como, se bem que tem alguns autores que chamam de metodologia, né? Mas porque tem várias etapas ali, né? Porque você pega várias informações durante esse processo, né? De criar algo novo ou de reconstruir algo que já existe de uma forma melhorada. Então, a inovação traz muito essa pegada, e quando a gente trata dessa perspectiva das metodologias ativas, né, ela se traz muito presente porque a gente coloca o sujeito realmente como pensante, né? O problema já está ali, já foi refletido, né, e agora a gente vai no processo de construção, colaborativamente, falar, né, como que isso pode ser executado a partir de vários olhares, e aí a gente tem trabalhado outras habilidades, como trabalho em equipe, né, como a inovação, e aí a gente tem aí a questão, né, e vocês percebem que só por fim chega o professor como mediador. E o professor mediador dentro desse processo, nós, né, que somos da área da educação, nós temos aí essa prerrogativa de começar a vestir essa carapuça, né, do professor orientador, do professor facilitador do processo, né? E quando a gente tem essa perspectiva, né, de entendimento de que o estudante assume esse papel de uma pessoa que deve aprender constantemente, deve assimilar os seus processos, deve saber que ele é corresponsável desse processo de ensino-aprendizagem, e muitas vezes, eu falo sempre muito disso, assim, porque a gente tem a mania, né, uma característica que nos foi passada dessa forma, e que a gente começa a repetir e repete da mesma forma, é de não deixar claro para os estudantes, quando nós... E outro exemplo aí, Gleito, né, aquele do exemplo do professor, da professora que pega o livro, né, bota no notebook e dá para o aluno e só faz ele ler, né, e está dizendo que está fazendo metodologias ativas. Da mesma forma, isso acontece quando nós, por exemplo, pensamos dentro das metodologias ativas como a lógica da avaliativa, a lógica do processo de aprendizagem, ela acontecesse também só em momentos estanques, né? Que ela acontecesse tão somente ali no começo, né? Como que ele, né? Aí às vezes nem acontece tanto no começo, e mesmo essa questão da avaliação, né? Que isso também nunca é claro. Nas metodologias ativas, a gente é exigido a gente ter uma clareza
e como ela vai ser trabalhada e qual é a responsabilidade que cada um tem dentro do processo. Eu tive isso pouquíssimas vezes dos meus professores, eu não me recordo para dizer se eu tive, nenhum marcou, mas eu, assim, dentro dessa prerrogativa, de haver clareza de como as coisas seriam avaliadas e o que poderia não, era tudo muito pronto, né, vai ser desse jeito, pronto, acabado, e não existia diálogo, né, a gente vai trabalhar dessa forma, vocês querem ser avaliados, quando chegar o professor, vocês querem avaliar como, né, e no máximo que ele permitia era assim, ó, vai ser 50% prova, 50% trabalho, ou vai ser 30% trabalho e 70% prova, né? Então ficava era basicamente isso, os critérios de diálogo. Mas aí quando a gente está falando de metodologias ativas, a gente precisa entender que é necessário que a gente também saia da nossa mentoria, das nossas orientações, as informações necessárias para que os estudantes consigam entender que ele é o responsável pelo processo dele, né? E isso precisa ser muito bem claro. Quando eu falo da avaliação também, e ele saber como que ele está sendo avaliado, né? Quantas e quantas vezes nós não fomos surpreendidos no final de um BBS, de não sei o quê, porque o professor resolveu dar tal nota e ele não e os alunos falaram, professor, mas você não falou isso não. Né? Você falou outra coisa, não sei o quê. Aí ele vai lá e pede desculpa, então não, vai para a direção, aí a gente faz baixo-assinado para tirar aquele professor, porque o professor não sei o quê, né? E aí, quando a gente pensa dentro dessas perspectivas, né, o que foi dialogado, né, com os estudantes, de que forma esse processo deu. E as metodologias ativas, né, botam isso muito bem claro, né, que o professor é este facilitador do processo, e os estudantes assumem esse papel de protagonismo, né? Mas isso precisa estar bem claro para os estudantes, bem claro para a gente, professores, né? E aí, por fim, deixa eu passar aqui só mais um vídeo, que é algo bem rapidinho, da BNCC, que trata aí da questão da aprendizagem, só para finalizar a gente assimilar direitinho o que a gente colocou aí, e é o que são experimentos muito recentes, né, que tratam sobre as técnicas, né, para as pessoas melhorarem o processo de aprendizagem, e aí essa questão do protagonismo também entra aí dentro dessas características que a gente falou aqui até agora. Deixar a lição de casa para a última hora, estudar que nem louco na véspera da prova, fazer primeiro os exercícios fáceis e deixar os mais difíceis para o fim. Quem nunca? Tudo errado, segundo as últimas descobertas. Repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e hoje eu vou falar de 3 técnicas indicadas por cientistas para ajudar qualquer pessoa a melhorar nos estudos. Eu conversei com a americana Barbara Oakley, que é coautora do livro Aprendendo a Aprender. O interessante é que a Barbara conta no livro que ela própria ia mal em ciências e em matemática quando estava na escola. Na vida adulta, ela resolveu se dedicar a essas matérias, mas usando a neurociência, ou seja, entendendo como o nosso cérebro registra as informações e, de fato, aprende. A gente selecionou 3 dicas que, segundo ela, valem para crianças e também para adultos. Dica 1. Empacou em um exercício? Bom, primeiro eu preciso te explicar que o cérebro trabalha em 2 modos. O focado, que é quando a gente está prestando atenção a um professor ou a um exercício, e o difuso, que é quando o cérebro está relaxado. E para aprender, o cérebro precisa alternar entre esses 2 modos. Primeiro se concentrando bastante e depois relaxando para conseguir pensar com mais clareza. É por isso que às vezes a gente tem boas ideias quando sai para uma caminhada depois de um período de forte concentração em uma tarefa. Então vamos lá, digamos que você entendeu o conteúdo quando o professor explicou, mas empacou em um dos exercícios. A Barbara Oakley sugere que você dê ao cérebro a chance de sair do modo focado e entrar no modo difuso. Faz uma pausa de uns 5 ou 10 minutinhos, dá uma volta no quarteirão ou vai relaxar. Ou então, se você empacou no exercício de matemática, alterna com geografia, por exemplo. A chance de avançar quando voltar ao exercício vai ser maior se você tiver então alternado entre os estados do cérebro, do focado para o difuso e de volta para o focado. Outra dica é tentar fazer primeiro os exercícios mais difíceis, e daí alternar com os mais fáceis, ou seja, não deixar os difíceis para o final. Dica 2. Você deixa as tarefas para a última hora? Na prática, aprender significa criar correntes cerebrais novas no cérebro, ou fortalecer as correntes que já existem, ou seja, novas conexões entre os neurônios. Se a gente deixa o estudo para a última hora, não dá ao cérebro o tempo que ele precisa para fortalecer essas correntes. Tanto que dormir é considerado pelos cientistas algo crucial para aprender, porque é durante o sono que a gente consolida o que aprendeu durante o dia. Por isso, quando a gente aprende alguma coisa nova, é importante revisar logo, antes que essas correntes cerebrais fiquem fracas ou se percam. Se a revisão for feita ao longo das semanas, aos pouquinhos, essas conexões vão ficando fortes. Vamos então à dica.
Para colocá-la em prática, você vai precisar de um temporizador ou um timer, que pode ser o do celular, e de uma pequena recompensa para o seu cérebro. Desligue todas as distrações, ou seja, nada de TV e WhatsApp, e marque o temporizador para 25 minutos. Digamos que a sua tarefa é de matemática. Dedique-se a ela o máximo que você conseguir nesses 25 minutos, sem alternar com nenhuma outra tarefa e sem aceitar interrupções. Quando esses 25 minutos passarem, você pode desfrutar da recompensa. Pode ser assistir um vídeo na internet, um só, hein? Brincar com o cachorro, você que escolhe. O anseio pela recompensa vai ajudar o seu cérebro a focar na tarefa durante os 25 minutos, e a recompensa vai dar um descanso para o cérebro. Depois do intervalo, começa tudo de novo, quantas vezes você precisar para terminar. Depois, escreve aqui nos comentários se deu certo. Dica 3. Entendeu a explicação do professor, mas esqueceu logo depois? Leu o texto e grifou, mas não registrou o que estava escrito? Isso é bem comum, diz a Bárbara Oakley, quando a gente não pratica o conteúdo ou não fortalece as correntes cerebrais relacionadas a ele. A pesquisadora sugere uma técnica chamada de recordar ativamente, que consiste em lembrar as ideias-chave do conteúdo que você estava aprendendo. Primeiro, leia com calma o texto e anote as ideias que você achar cruciais. Agora a parte mais importante. Tira os olhos do texto e tenta lembrar sem olhar quais são essas ideias. Fale em voz alta ou pense em silêncio, como você preferir. Essa é a chamada recordação ativa. Você está imediatamente testando a sua memória. Mais tarde, faça um esforço para tentar se lembrar dessas ideias em lugares diferentes, em horas diferentes do dia, e assim a informação vai se fixando na sua cabeça. Uma coisa muito interessante que a Bárbara Oakley me disse é: como o bom aprendizado é geralmente mais difícil, a nossa tendência às vezes é cair nas ilusões de aprendizado, de fazer as coisas do jeito fácil. Por exemplo, reler a página de um livro e achar que a gente pegou as ideias principais, quando a gente não pegou. Ou olhar a solução de um exercício e achar que entendemos como resolver, quando a gente não entendeu. Ela também me disse: se você souber usar o seu cérebro com mais eficiência, vai economizar muito tempo, evitar muita frustração e expandir os seus horizontes de aprendizado, até mesmo para as matérias para as quais você acha que não tem nenhuma aptidão. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Você confere na descrição do vídeo o link da reportagem que eu escrevi sobre o assunto e que tem mais dicas de aprendendo a aprender. Até a próxima! Legal, né? Para encerrar aí. Eu acho que é um vídeo que fica uma dica bacana para vocês apresentarem para os estudantes no momento que vocês, ou para alguém que vocês forem, né, que dá essas dicas. E é bom para o nosso conhecimento também, para a gente também ter a intencionalidade, né, para utilizar e já entender como é que funciona um pouco dessas perspectivas do processo de aprendizagem, dando essas dicas aí, então. E segue também aquelas regras lá, né, que a gente viu lá do modelo de Guess, né, que ele traz para a gente lá, aquela perspectiva. Quanto mais a gente pratica, mais a gente, né, consegue aprofundar e ter um conhecimento aí do processo, né, do que a gente está construindo dentro de uma temática ou de um conteúdo que seja. Beleza? É isso, Gleidson. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, professor. Até a próxima aula. Nota 10, foi muito boa. Agradeço. Valeu. Verdade. Tchau. Até segunda. Tchau, tchau. É.